E muitas vezes na gastronomia, a gente acredita que é só fazer a receita ou só fazer o prato. E que é muito comum que os alunos, jovens alunos, esses que eles mais querem é não ver nem a transformação, já quer ver o produto final, né? E, e isso, a leitura, me fez pensar e refletir em tudo isso. Chefe, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória de autor. Que livros você já escreveu? Que temas você já trabalhou? Porque realmente, quando a gente pesquisa o seu nome ali, de comida japonesa a essa comida de santo, a gente encontra muita coisa, né? O que já aconteceu nessa trajetória toda? Eu fui trabalhar na OTEC, é uma escola que eu gostei muito de dar aula, e aí eles me chamaram para escrever os livros didáticos da escola. Eu falei, caramba, eu nunca escrevi isso, não. Mas a gente tem que ter um guia, tal, não sei o que. Aí pegava os planos de aula, as apostilas. Foi um trabalho um pouquinho demorado. Eu tive a ajuda de muitas pessoas. E aí foi meu primeiro livro. Chamava-se, eu até dou risada hoje, História da Gastronomia. Que pretensioso que eu era. Mas eu queria fazer. Então eu levei em consideração, eu levo em consideração hoje, na verdade, o meu desejo de ter minha primeira colaboração. Mas foi um livro muito interessante, porque na época eu estava muito envolvido com alguns autores do meu mestrado e do doutorado, que foi o Canclini, Nestor Garcia Canclini. Eu, inclusive, fui aluno dele no México. Eu tive, numa das disciplinas que eu fiz, foi na Universidade do México, e outra numa universidade que ele dava aula numa particular, não lembro o nome agora. E depois eu fui gostando de outros autores brasileiros e fui me inteirando com os meus autores da comunicação e fui vendo que eu poderia escrever de uma forma diferente. E até o próprio Canclini me perguntou na época como é que eu conseguia juntar o que ele falava para com o que eu fazia. Eu falei, olha, a coisa mais simples, porque a palavra-chave que me comprou no seu trabalho é a palavra chamada hibridismo cultural. Tudo ligado à cultura. Então, a partir daí, eu comecei a gostar muito dele. E, assim, a gostar e só usar o camarada acima de qualquer coisa. E teve um outro autor, agora eu estou péssimo de nome, mas ele escreveu um livro que eu gosto muito, depois você puder dar um Google aí. Ele escreveu um livro chamado Mundialização e Cultura. E esse livro me fascinou, aí eu comecei a juntar os dois. Então, o meu livro, o primeiro livro de História da Gastronomia, a base foram esses dois autores e, claro, a minha experiência e procurando em outros trabalhos que relatavam a história. Como era um livro didático, eu tinha que fazer as perguntas, elaborar as perguntas para como fosse um livro de exercício no final. Então isso foi muito legal. Aí depois disso, nessa mesma leva, num dia só eu lancei 5, que foi confeitaria, panificação, manutenção de hotelaria, e eu gostei muito dessa manutenção porque eu acompanhei uma parte do Meliá, quando eu fui trabalhar lá, no final da obra. Então eu comecei a entender o que era adaptação, uma cozinha quando não é feita pensada, e o que é que precisa que ela tenha. Então isso me facilitou muito. E depois mas assim, vários alunos meus disseram assim, chefe, eu ainda uso aquele livro que o senhor escreveu, e me quebra muito galho, porque eu tenho... Cada cozinha vai ser de um jeito, mas a gente tem que ter um começo, um fogão, 10 bocas, a escala do fogão, tubulação, coifa, louça, higienização, caixa de gordura, que se você não sabe, o arquiteto vai fazer o que ele sabe fazer. Então, hoje, quando eu dou consultoria, é muito bom. Quando o restaurante ainda não está nem na planta, nossa, para mim é um céu na terra. Eu, além de usar meu livro antigo, o meu diálogo e a minha comunicação com o arquiteto é perfeita, é muito saudável. Então, assim, a escrita, ela traz isso também. Se trouxe para mim o próprio autor, eu acredito que pelos relatos que eu ouvi dos meus ex-alunos e alguns amigos, que o qual era importante esse livro que eu escrevi sobre manutenção. Porque também as coisas se acabam, né? Então, assim, aquele livro é relato. E muitas vezes na gastronomia, a gente acredita que é só fazer a receita ou só fazer o prato.
e que é muito comum que os alunos, jovens alunos, esses que eles mais querem não ver nem a transformação, já quer ver o produto final, né? E, e isso, a leitura, me fez pensar e refletir em tudo isso. E foi muito bom também quando eu fui fazer o livro de confeitaria e todos os livros que tinham receitas mais metódicas. Eu tive uma aluna chamada Marina, ela foi coordenadora, uma das coordenadoras da IB Morumbi, e ela era muito assim detalhista, e ela foi a pessoa que retestou as receitas, que leu, releu, reescreveu, revisou, né? Então, assim, é muito bom, porque em algumas situações o escritor não foi tão solitário. Então, depois disso, eu fui convidado, a escrita foi me levando, e eu fui colunista da Prazeres da Mesa durante uma temporada, que foi quando foi fazendo os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Eu comecei a escrever artigos sobre isso. Eu tive 2 idas ao Japão, a convite, fui num convite da Universidade de Osaka e o Museu de Etnologia da cidade de Osaka. Daí eu comecei a me interessar muito por essa coisa da hibridação. A hibridação chegou na minha cabeça, uma formatação, e daí a Prazeres da Mesa me chamou para fazer um passeio pelo Brasil, eu visitar as principais comunidades japonesas do Brasil. Eu fiz a região amazônica, eu fiz na Bahia, a gente acha que na Bahia não tem japonês, mas tinha muito, em Mata de São João. No Pará bastante, um pouquinho na Amazônia, Campo Grande, Dourados, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu rodei o Brasil inteiro, Recife, e aí escrevi várias matérias sobre os japoneses. E ganhei até um prêmio por isso, um prêmio que foi a melhor reportagem, chamava Os Japoneses de São Paulo. Claro, eu estava aqui. E daí eu escrevi para Prazeres da Mesa. Paralelamente, eu escrevia uma coluna chamada Bons de Hashi, porque quando a gente come de garfo, no mundo ocidental é garfo, né? E no Japão era Bons de Hashi. Eu sempre fui uma pessoa muito espirituosa, debochada, brincalhona, e gosto de levar tudo no bom humor, então eu escrevi Bons de Hashi. Foi uma coluna muito bem escrita, porque eu tinha apoio de 2 jornalistas que me faziam aterrissar, né? 2 japonesas. E foi muito legal, porque era no caderno de domingo, então, assim, todo domingo eu tinha que estar com a pauta pronta, né? E eu tive 2 anos, era sem falhar um domingo. Eu tenho isso, eles me deram depois encadernado, fiquei super feliz, porque eu pegava, perdia, e daí me deram encadernadinho, coisa de japonês, é bem organizado. E aí o Bonzi Hashi durou 2 anos, então eu falava do café da manhã, festas infantis, festa de família, receitas da imigração, o que foi feito, o que substituiu. Aí nesse meio de campo eu assisti uma palestra, aí eu fui convidado pela Fundação Japão para ser apresentador de um programa chamado Sabores e Saberes do Japão. E aí, nesse dia, eu fui gravar um programa e fiquei muito irritado com um chefe que era assim, tipo, o homem era super importante, assim, tinha um programa diário no Japão, como o da Ana Maria Braga, e ele começou a falar mal do Brasil. Mas eu fiquei tão, né, não precisa nem dizer muito, e comecei a ficar com ódio mortal. Eu falei assim, como é que ele vem no patrocínio do governo brasileiro, né, e fica falando mal? Aí eu fiquei embufava, assim, louco para levantar meu dedo, ir lá pegar o homem pelo pescoço, mas não podia fazer isso, né? Até porque eu era um dos apresentadores do programa. Mas eu fiquei com muita raiva. Aí o Jota Takahashi, que era o diretor de cultura, disse para mim assim, por que em vez de reclamar? Mas foi aquela, você não escreve um livro? Aí eu falei, ué, será, né? Mas fiquei anotando todas as maluquices que ele me falou. E aí escrevi um livro, Culinária Japonesa para Brasileiros, que era um pouco da minha viagem ao Japão, onde observei a comida na sua autenticidade. Eu visitei as 47 províncias, eu pude passear por todo o Japão. E aí fui para lá e fiz isso, mas também não fiz pensando que ia ser um livro. Eu fui lá para aprender, e até porque eu falei do Brasil, eu dei uma série chamada Paisagens Brasileiras, que falava da comida, que falava da música, da poesia, e os meus alunos lá dessa Universidade de Osaka, eles, como faziam parte de uma disciplina dentro do Museu de Etnologia, eles sabiam falar português.
porque eles haviam vindo fazer intercâmbio no Brasil. Aí eu tinha aluno de sotaque nordestino, gaúcho, japoneses da Amazônia, que sabiam mais do que eu. Eu fiquei com vergonha, não sabia nada da Ilha do Marajó, eles sabiam tudo. Então, assim, foi muito bacana, porque chamava Paisagens Brasileiras. Foi uma ideia da minha orientadora, da professora Dilma, que foi minha orientadora no mestrado, e ela tinha feito um intercâmbio. Ela ficou um ano nessa coisa, me arrastou para ir para lá. E os meus alunos prestavam muita atenção, mas assim, até então, eu era dividido em tudo, entre poesia, entre música e tudo mais. Aí juntou tudo isso, as viagens da Prazeres da Mesa, aí veio um convite da Folha de São Paulo. Carlinhos, a gente tem um monte de livro aqui para traduzir, mas a gente não quer. Você não quer escrever um livro? Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Tal, tal. Ó, a gente vai dar o suporte da fotografia, que é importantíssimo, e os seus registros. Aí eu continuei na minha viagem, fazendo a viagem para Prazeres, e quando eu cheguei no Recife, eu ainda não sabia como é que eu ia fazer. Eu conheci um senhor chamado Yoshi Matsumoto, que ele era simplesmente eu ao contrário. Ele era um japonês de Nagoya, que toda a vida morou no Recife. E era um japonês do olhinho puxado, mas tinha sotaque. Sotaque nordestino. Então, assim, aí ele estava dizendo, aí ele falou assim, ô, professor, eu estava com um fotógrafo da Prazeres e mais um jornalista me acompanhava também. Aí ele começou a falar o que ele fazia. Eu falei, não estou acreditando. Ele quer fazer exatamente o que eu preciso fazer. Eu preciso descobrir o que não foi encontrado ao longo dos 100 anos, dos primeiros 20 anos, porque o shoyu só chegou, segundo a Sakura, a Famaka, só chegou no Brasil 20 anos depois do processo de imigração japonesa no Brasil. Aí eu comecei a conversar com ele, e aí eu falei, meu, vai ser muito bom, porque ele sou eu ao contrário. Ele é o autêntico e ele viveu o que não tem, o como fazer, como se virar. Aí, a partir daí, todas as minhas entrevistas eram perguntando às pessoas no Brasil o que elas faziam quando não tinham tal coisa. Então, assim, o misoshiro, durante muito tempo, foi feito com tucupi, com jambu. Quando não tinha um peixinho, aquele peixinho seco japonês, fazia com peixinho que tem lá na Amazônia também. Aí o livro saiu rápido e eu comecei a escrever uma parte. Seu Yoshi fazia as adaptações que ele lembrava, que ele trocou. E aí entrevistei mais famílias do resto do Brasil e fomos fazer um livro. O livro foi um sucesso, quase não se acha mais. Aliás, a maioria dos meus livros não se acha. Então, essa foi uma das formas que eu fui para o Japão, né? Depois eu fiz o Comer é Arte. Eu tinha um aluno muito aplicado e a gente era muito amigo, ele e a esposa dele, que ela era publicitária. E aí a gente fez um livro que era sobre comida do Vale do Paraíba, que foi o TCC dele, que virou um livro depois, pela Lei Rouanet. Então, o Comer é Arte foi, assim, as obras de arte das fazendas e um pouco do trabalho dos autores. Aí eu me peguei muito na Tarsila do Amaral por causa das fazendas, né? Depois desse Comer é Arte, teve do Japão, aí teve um livro de café, que foi participação. Era uma receita que eu acabei fazendo 4. É um livro bonito, da editora Melhoramento, saiu sobre o café. Depois teve um monte assim, de livros, que teve participação do Japão. Depois me convidaram, eu tive várias participações de escritas, de artigos dentro de livros sobre os 100 anos da imigração japonesa no Brasil, que aí os professores da Universidade do Japão me convidavam através de uma série de convênios que tinha, e eu tive, porque também vai tudo para o YouTube, né? E aí as pessoas começam a ver, vira e mexe as pessoas me acham. Aí eu fui colunista depois da Menu, chamava Copa na Cozinha, e eu adorei fazer isso, porque eu puxava sardinha para o meu restaurante, chamava Na Cozinha, escrevi o Copa na Cozinha, que foi sobre toda a gastronomia dos lugares onde iam ter as copas, né, os estádios, e aí foi muito bacana. A Bia Max me chamou na época para escrever, e eu escrevi com muito prazer. Depois a Gula também me chamou, fui colunista da Gula, e eu fiquei muito muito tempo escrevendo sobre literatura. E aí, a Agosto, que era outra revista, começou a ver que eu estava muito focado para cozinha e literatura. Eu li os romances, escrevia, inventava receitas que nem tinha. Aí eu lembro que, na época, o Dias Lopes, ele começou a me dar tudo que era centenário, mandava me chamar. Carlinhos, vai ter centenário de Jorge Amado, vai ter centenário
não sei mais o quem. Gente até que eu nunca vi falar na minha vida. Uma vez teve de um ator de Hollywood que fez 100 anos. Aí as revistas queriam fazer um menu especial. Mas a que eu mais gostei de fazer foi Jorge Amado e Dorival Caymmi. Foi muito bonito. Para mim foi o maior presente